Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 16 de junho de 2022 e a entrevista completa está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. Se tem uma coisa que todos podemos concordar, é que a graduação em medicina veterinária não é fácil. Imagine então associar o curso de graduação à necessidade de trabalhar. Imagina também que essa área de trabalho é uma área em que os colegas não conseguem enxergar como tecnicamente desafiadora, que é a área comercial. Se você quer saber mais como é possível conciliar o trabalho e a graduação, venha saber sobre a história da nossa convidada de hoje, Patrícia Pacheco. Ela se graduou em Medicina Veterinária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e nos conta os desafios dessa formação para a sua atuação profissional e atribui a isso o seu sucesso de hoje. Então, seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Patrícia, eu gostaria de começar te perguntando, quando você começou o curso de Medicina Veterinária, qual era a área que você pensava em atuar? Quando eu comecei o curso de medicina veterinária, meu objetivo era trabalhar na área de tecnologia de alimentos, com inspeção ou vigilância. E também na área de tecnologia de fármacos, que sempre é uma área que me chamou muito a atenção. Durante o desenvolvimento do curso, eu fui me inclinando para a área comercial já voltada para a parte de fármacos. E aí foi quando começou o meu trabalho com medicamentos. Você teve alguma experiência anterior à faculdade que te fez entrar no curso pensando em trabalhar nessas áreas? Porque a gente vê que um objetivo bem diferente da maioria, né, dos alunos que entram na veterinária, geralmente é trabalhar com cão e gato, com cavalo, e as pessoas não têm muito essa visão sobre outras áreas dentro da medicina veterinária, que são extremamente importantes, mas que às vezes não tem aquele destaque, porque a pessoa às vezes não conhece nenhum médico veterinário antes de entrar na graduação, não tem muita essa vivência, então não sabe muito das outras áreas, né? Como trabalhar com fármacos ou com inspeção. Então, você tinha alguma vivência anterior à faculdade? Na verdade, eu tinha uma amiga muito próxima e o meu tio, que era veterinário, trabalhava com isso. Trabalhava no Ministério da Agricultura e já trabalhava com essa questão dos alimentos. E a parte dos fármacos foi o pai de uma amiga, que também era veterinário, e trabalhava na indústria de medicamentos. Então, eu achava fantástico. E como eu sempre gostei de farmacologia, eu já entrei pensando nisso. E realmente é bem diferente. Assim, as pessoas pensam primeiramente na clínica ou na cirurgia, tanto de pequenos quanto de grandes. Eu me aventurei também, né, para conhecer mais de perto essas áreas que são super interessantes e importantes para a nossa formação, porém eu já tinha um objetivo traçado. É bem bacana mesmo. Eu imaginei que você conhecesse algum médico veterinário que trabalhava em uma área diferente da noção geral do público, porque, inclusive, quando a gente fala com as pessoas, né, o médico veterinário pode trabalhar com alimentos. A pessoa geralmente pensa, fazendo ração para cão e gato, né? Não pensa na inspeção de produtos de origem animal, né? Nas outras atuações que a gente pode exercer. Então, Não pensam na questão do leite, dos produtos lácteos, da questão do mel, eles não pensam nem nas tecnologias, nem na questão da vigilância mesmo, da inspeção, eles não pensam nisso. E aí, como é que foi o desenvolvimento da sua graduação, que você já começou a ter contato com a indústria farmacêutica, né? Você já começou a ter oportunidades de trabalho durante a graduação? Na verdade, comecei no segundo ano de faculdade, trabalhar com medicamentos, né, através de uma distribuidora de produtos veterinários. Comecei desenvolvendo um projeto que essa distribuidora tinha, junto com o laboratório veterinário, dentro do hospital veterinário da faculdade. Então, eu fazia toda a parte de treinamento de equipe desse hospital com relação a esses produtos veterinários.
E foi bem interessante, porque eu tinha uma médica veterinária que era a responsável pelo laboratório, que fazia esse treinamento, me treinava também para já começar a passar essas informações da utilização dos fármacos, como é que eles funcionavam para os estagiários, os residentes, dentro do hospital veterinário da própria instituição. Era o projeto Armário, na época, que a gente chamava. E aí, você, nessa época, começou a perceber algum preconceito com relação à visão da área comercial? Porque eu recebo, às vezes, relato de alunos, né, que gostam dessa área, que têm afinidade, e que recebem, às vezes, muitas críticas do tipo: você vai estudar 5 anos para vender remédio, ai, você vai virar balconista, coisas desse tipo, né, depreciando a área de atuação. E a gente percebe que os veterinários que trabalham na área comercial têm que ter um preparo técnico enorme, tem que ter uma base de conhecimento bem sólida para poderem indicar os produtos, enfim, né, fazer a parte, inclusive, aquele meio de campo, né, entre a indústria e o médico veterinário que indique, que usa aquele produto. Mas a classe veterinária também tem alguns preconceitos com relação a algumas áreas, ou rotula algumas áreas de maneira específica, e a gente percebe um pouco dessa queixa, né, com relação à área comercial. Como é que foi isso para você? A gente precisa ter uma gama de conhecimento muito grande para chegar na ponta e mostrar para aquele médico veterinário por que aquele medicamento funciona. Não é só uma questão de a indústria está me dizendo que é legal e eu vou replicar essa informação. Eu preciso saber por que aquele tal medicamento, em que ele funciona e por que ele vai funcionar. Então, eu preciso ter uma gama de conhecimento muito grande. E o que os colegas, né, os próprios colegas acham? Que o médico veterinário que está na área comercial, ele não é médico veterinário, ele é vendedor de remédio, ele é balconista. E, na verdade, não é assim. Para você ver, por causa da minha atuação na área comercial, eu fiz o mestrado em fisiopatologia. Por quê? Justamente porque é necessário que eu tivesse mais conhecimento nessa área para entender da melhor maneira possível e executar o meu trabalho dessa melhor maneira. Então, eu vejo não só por mim, mas por diversos colegas que atuaram e que atuam ainda na área comercial, o quanto eles têm que estudar, e não só a clínica, por exemplo, né? A gente tem que ter uma noção muito grande de terapêutica, de farmacologia, de fisiologia, de patologia, para poder assegurar aquele colega por que aquele medicamento ou aquela base, ou aquele medicamento X ou Y mais interessante do que os demais que tem no mercado. Não é só uma questão de vender o remédio, né? Vender um produto, mas é uma questão de levar uma informação técnica coerente e consciente para o colega que está por trás da mesa, ali no consultório, para que ele possa tratar os seus pacientes da melhor maneira possível. É interessante isso, porque a gente percebe essa resistência de muitas pessoas, enquanto outras já têm uma inclinação enorme para essa área e começam a perceber a importância de outras ferramentas, de outros conhecimentos que às vezes a gente não tem ao longo da graduação. Então, as estratégias de marketing, a questão de como você vai falar, como você vai abordar um profissional ou uma pessoa leiga, né, que aí a linguagem tem que ser diferente. Então, eles começam a desenvolver essas outras habilidades que são necessárias, se a gente for parar para pensar, para o profissional de qualquer área, porque o próprio clínico precisa saber vender o seu trabalho, né? Tipo assim, em bons termos, né? Não vender de uma forma pejorativa, mas se colocar no mercado, esclarecer o que ele está fazendo, etc. Ter essas habilidades de comunicação, por exemplo. E a Sim. gente percebe que ainda existe essa rixa, né? Entre áreas e às vezes essa visão que desvalorize que na graduação muitas vezes não existe um incentivo para que o aluno vá para essa área, né? Não, Pelos não docentes, tem. porque a gente não tem cadeiras específicas que tratam dessa área. Então você pega várias outras cadeiras para compor a sua base de conhecimento e trabalhar na área Sim. comercial, mas não tem uma disciplina que fale, ó, isso aqui é o que você precisa para ser um bom profissional na área comercial, por exemplo. Então é uma coisa que você tem que correr por fora, né, para conseguir Sim. alcançar.
Isso foi bem interessante, porque me levou a outros cursos também. Eu fiz cursos livres até na área de marketing, fiz 2 MBAs na área de gestão de pessoas, de liderança e coaching também na gestão de pessoas, porque a gente precisa se comunicar. Na grande verdade, nós médicos veterinários precisamos melhorar a nossa ferramenta de comunicação, independente da área de atuação. Se é na área comercial, se é na área clínica, porque nós precisamos ser os escolhidos pelo público. A gente precisa mostrar o nosso trabalho, mostrar a nossa habilidade comunicativa para que aquele cliente nos escolha. E isso a gente não aprende na faculdade. E isso não está relacionado apenas ao conhecimento técnico. Claro que o conhecimento técnico vai fazer muita diferença, porque se eu tiver segurança e conhecimento técnico sobre aquilo que eu estou oferecendo ao meu colega, ao meu cliente, a possibilidade dele comprar a minha ideia, dele acreditar em mim, aumenta. Porém, a gente não aprende nada disso na faculdade. A gente sai da faculdade muito cru, tanto para a área clínica, como para a área comercial, como para qualquer outra área, assim como, por exemplo, a docência também, a gente não aprende nada disso durante a graduação. E é muito importante que a gente tenha respeito pelos nossos colegas, independente da área de atuação deles, porque a gente não tem noção do quanto um profissional precisa correr atrás, literalmente, para que ele seja bom naquilo que ele está se propondo, principalmente os colegas da área comercial. Se a gente imaginasse o que esses colegas fazem para que o produto deles esteja na prateleira, muita gente passaria a tratá-los melhor, porque eu vejo essa questão do preconceito entre os próprios colegas, e isso é muito ruim. Não são as outras pessoas. Existe esse ramo, existe esse nicho, e esse nicho não é de agora. Eu comecei em 2003, vai fazer 20 anos ano que vem, num projeto que começou pequeno no hospital veterinário, e a partir daí eu fiz toda a minha graduação trabalhando. Então, eu comecei a participar de outros projetos, outros eventos, a ter que conciliar a minha vida profissional com a minha vida acadêmica. Isso me deu uma maturidade profissional muito grande, que quando eu me formei, meus outros colegas que não trabalhavam não tinham. Então, isso formou o profissional que eu sou hoje. Então, eu consigo traçar um paralelo da menina que começou na área comercial na época da graduação para a doutora que eu me formei hoje, graças a essa atuação na área comercial. E aí uma questão que eu queria que você comentasse com a gente é exatamente os desafios que você enfrentou por conciliar a vida acadêmica com a vida profissional, né, já trabalhando ali. Então, a gente sabe que dentro de um curso que é integral, né, manhã e tarde, o dia inteiro, a gente tem uma janela de horário, mas é mais difícil conciliar. Teve alguma coisa que você precisou abrir mão, ou talvez estender um pouco mais a sua graduação, ou você conseguiu terminar a graduação no tempo ali dos 5 anos? Como é que foi isso para você? Eu consegui terminar no tempo correto, me formar com a minha turma, porém, eu tive que abrir mão de muitas coisas, porque eu estudava em seropédica, e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela fica a 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, na verdade, da minha casa, porque do centro do Rio ficava a 90 quilômetros, então eu tinha que organizar o meu trabalho em função das minhas aulas e vice-versa. Então, o curso lá é integral, tinha semestres que nós tínhamos aulas de 7 da manhã às 7 da noite. Então, eram assim, muitas aulas porque eram fragmentadas por instituto. E aí, o que eu fazia? Dias da semana em que eu tinha uma menor demanda de trabalho,
eu colocava mais aulas e nos dias que eu tinha mais demanda, menos aulas. Então, a minha vida era uma correria sem fim, né? E eu tive realmente que abrir mão de muita coisa. Eu comecei a fazer uma iniciação científica, mas em função dos horários eu tive que abrir mão. Eu só fui ter oportunidade de fazer isso um pouco mais tarde, quando eu consegui flexibilizar melhor o meu horário de trabalho. Alguns professores não entendiam, e aí falavam para mim, olha, você precisa escolher se você quer estudar ou se você quer trabalhar. Eu falei, mas eu preciso dos dois. E às vezes eu tinha professores que me acolhiam e entendiam as minhas faltas desde que eu desse o resultado final, e eu tinha professores que não, que falaram claramente, olha, se você não comparecer a todas as aulas, eu vou te reprovar por falta, independente da sua nota. E aí eu tinha que negociar. E às vezes eu tinha que mudar essa disciplina, trancar essa disciplina nesse semestre, fazer no outro, e assim eu fui me ajeitando, mas consegui formar junto com a minha turma, mas foram muitas lágrimas. Você acha que essa falta de um apoio, né, para os alunos que têm uma condição diferenciada, porque a gente sabe que, assim, dentro da realidade que eu vivenciei, por exemplo, né, eu formei na Rural do Rio também, eu fiz pós-graduação em outras instituições, e aí a gente sabe que dentro do corpo de alunos da graduação de veterinária, é um número pequeno de alunos que precisam realmente associar a graduação com o trabalho. Né, não Uhum. são você provavelmente não tinha muitos colegas que estavam na mesma condição que você, que podiam Não. até dividir aquele ombro amigo, tipo: "Não, Pá, tipo, eu entendo, né, a barra que você está passando". Então, você Uhum. acaba sendo exceção em vários aspectos, né, e muitas vezes não encontra nos docentes ou na própria instituição um apoio para aquela sua condição que é diferenciada, mas que não é um impeditivo para que você se torne uma boa profissional, porque a gente sabe que depende de uma série de outras, situações de empenho, de dedicação, de afinidade com uma determinada disciplina e não com a outra, porque isso é uma questão natural, né. Mas você acredita que essa dificuldade em obter apoio é um fator que complica um pouco, que às vezes faz você questionar: "Cara, será que eu dou Sim. conta? Será que é possível eu conseguir associar o trabalho com a graduação?" Sim, eu acho, e hoje, enquanto docente, eu procuro apoiar os meus alunos, né, em suas demandas e tento orientá-los da melhor maneira possível, porque realmente, Thaís, como você falou, eu era a minoria, durante muito tempo eu era praticamente a única, né? Alguns colegas desenvolviam trabalhos mas dentro da instituição, como bolsistas e tal, mas eu realmente precisava trabalhar fora da instituição. Essa falta de apoio fez com que eu me questionasse durante muito tempo. Em alguns momentos eu pensei até em desistir, mas eu não podia abrir mão da faculdade, porque eu sabia que eu precisava daquilo para sobreviver posteriormente, né? Para ter o meu trabalho enquanto médica veterinária, mas naquele momento também eu precisava daquele trabalho para me manter na faculdade, porque eu não teria condições, embora a faculdade fosse pública, de me manter na faculdade em período integral, com aqueles gastos inerentes a qualquer estudante que faz um curso integral, né? Então eu precisava muito, eu não tinha com quem compartilhar essa minha angústia, porque realmente os meus colegas não passavam pela mesma situação. Era eu conheci uma outra menina, mas ela já estava no final do curso. Eu comecei muito no início da faculdade, eu passei praticamente a faculdade inteira trabalhando. E essa menina não, ela já começou mais no final. Então, era quem consegui, com quem eu conseguia dividir algumas coisas, mas ela também falava, Paty, se eu tivesse muito no início como você, eu abriria mão, porque vai ficar muito difícil, a gente tem disciplinas que demandam muito, e isso me fazia questionar. Mas eu tinha um objetivo, eu sabia que eu precisava me formar,
e eu precisava passar por aquele processo. E aí eu fui conciliando as coisas da maneira que fui fazendo o melhor que eu podia com as ferramentas que eu tinha naquele momento. Eu acho que é importante, assim, nós duas somos mulheres, né? Então a gente sabe que na condição só do ser feminino já tem uma série de questões. A gente Uhum. tem pessoas, por exemplo, eu conversei com a Priscila também aqui para o canal, então que já associam também, às vezes, a maternidade com a graduação, então são outras dificuldades, são outros entraves ali que a pessoa precisa superar. Eu acho que ao longo de toda a vida, né, a gente tem muitas questões aí que às vezes trazem esse questionamento se eu vou dar conta ou não, Uhum. né? Eu trabalho é uma delas com certeza, mas eu acho que é importante essa questão que você trouxe, né, de você tentar se confortar com aquilo que é possível naquele momento. Então pode ser que Uhum. você não seja o aluno que vai ter o melhor índice de aproveitamento de todas as disciplinas e, Não. né, às vezes aquela coisa do brilhantismo que a gente acha que vai ser determinante para a nossa vida e muitas vezes não é, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, o que vai aparecer de oportunidade ao longo do trajeto. Às vezes o que você Exatamente. mira ali a graduação inteira, você nem vai trabalhar com aquilo por algum motivo ou por outro. Então, assim, Uhum. o tentar pelo menos, né, se confortar com eu estou fazendo aquilo que é possível e é isso, né? Às vezes pode ser uma alternativa interessante para a pessoa, né, dar aquela respirada nos momentos que a coisa aperta muito e conseguir ir tocando, porque realmente, independente da situação, né, tem pessoas que enfrentam questões de saúde, às vezes, durante a graduação. Sim, Então, existem muitas situações específicas que às vezes a gente não se identifica diretamente, mas que geralmente tornam a gente uma exceção dentro daquele grupo, porque a maioria da turma geralmente é de pessoas que não precisam sim. trabalhar, que conseguem tocar o curso, né, sem às vezes maiores dificuldades que não as acadêmicas, né? Ah, tô estressado, tem muita prova. Ah, eu tô com dificuldade nessa disciplina, mas assim, Uhum. não tem aqueles outros fatores ali, né, que podem ter um impacto importante nessa formação, mas que também essas questões te ajudam na formação enquanto pessoa, no amadurecimento, como você trouxe também, Com né? certeza. Às vezes você conseguir encarar as oportunidades que aparecem de uma outra maneira, que de repente, pela imaturidade de muitos alunos, acaba sendo uma coisa um pouco romantizada, assim, não, eu não Uhum. vou procurar uma oportunidade agora, eu vou esperar para o dia em que, né, o alinhamento dos astros e a incidência solar no ângulo XYZ vai estar adequada para eu conquistar, É, seja lá o que for na vida, né? Então, isso é verdade. E tem essa questão também do índice acadêmico, né, o coeficiente de rendimento. Então, assim, quando a gente trabalha, o nosso CR não é igual ao dos colegas que só estudam, é inviável. Né? Enquanto os meus colegas podiam se dedicar somente aos estudos e ao descanso, eu tinha que trabalhar, estudar, e o horário que eu tinha para estudar, para a prova, para fazer um trabalho, era durante a madrugada. Então, eu já ia trabalhar cansada, já ia estudar cansada, e várias vezes eu virava noites, não só em período de provas, mas para poder dar conta da demanda, que é conciliar o trabalho com o estudo. Mas é exatamente isso que você falou. Isso me trouxe um amadurecimento muito grande, porque eu entrei na faculdade num momento em que eu me separei também. Casei cedo, eu me separei, então eu precisava trabalhar. Isso me construiu o profissional que sou, isso faz com que eu tenha uma empatia, independente da situação que leve o meu aluno a ter que trabalhar, o meu olhar sobre ele é um olhar diferenciado, não é aquele olhar apenas de quem entende e se solidariza, mas é aquele olhar de quem, olha, eu sei o que você está passando, porque eu já passei por isso, sabe? Eu já precisei trabalhar porque eu não ia poder me manter na faculdade. Então, isso independente de casamento ou de separação, porque hoje nós temos muitos alunos que, independente de seu estado civil, os pais não têm condições de mantê-lo no curso integral, isso independente da faculdade ser pública ou particular. A demanda financeira das pessoas
Hoje eu vejo que eu tenho muito mais alunos com necessidade de trabalhar do que eu via na época que eu trabalhava, por exemplo. Estou falando de 20 anos atrás. Né? Hoje eu tenho muitos alunos que trabalham e que ficam desesperados pedindo para que tenha um curso noturno, fazendo poucas disciplinas, tentando organizar as suas disciplinas para que eles não se atrasem muito. E isso precisa ser visto com um olhar de compaixão, não só por mim enquanto docente, mas como colega, como médica veterinária e como indivíduo mesmo, porque a necessidade financeira das pessoas é algo muito particular. Então, se essa necessidade chega a ser exposta para a gente, enquanto professor, por que não acolher esse aluno e tentar ofertá-lo, né, o menor desconforto possível? Porque ofertá-lo conforto você não vai conseguir, porque esse aluno precisa trabalhar e estudar. Então, ele já sai completamente da área de conforto. Mas por que torná-lo mais desconfortável? Teve disciplinas que eu simplesmente eram disciplinas do quarto, quinto semestre que eu tive que fazer no último. Ainda bem que não eram pré-requisitos, mas assim, eu tive que fazer numa turma onde eu praticamente não conhecia ninguém. E a gente começa a se sentir um peixinho fora d'água por causa dessas questões de não se sentir acolhido naquele contexto. Hoje eu percebo que eu tenho mais alunos que precisam trabalhar, mas na época que eu trabalhava, não. Era bem mais difícil. E aí você comentou sobre essa trajetória, né, e todas as ferramentas que isso acabou te trazendo, então, o amadurecimento que a própria necessidade do trabalho traz, porque você precisa ter uma outra postura no ambiente de trabalho, diferente do que você tem no ambiente acadêmico, e também a questão do trabalho na área comercial te trazer aí outras ferramentas, a necessidade de fazer uma pós-graduação, para você ter ali uma base mais ampla de conhecimento e poder atuar na área. Então, como é que foi essa sua trajetória na indústria farmacêutica? Como é que foi esse desenvolvimento para você? Eu comecei, né, nesse laboratório que eu te falei, nesse projeto que era pequeno, e aí depois as pessoas começaram a ver meu trabalho, começaram a ouvir falar de mim, e isso começou a me abrir portas, porque as pessoas, algumas sabiam da minha situação, né, de trabalhar, estudar e todas as demandas que isso implicavam, e sabiam do meu comprometimento. E eu sempre busquei estudar. E estudar muito para fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Então, fui galgando outros espaços, comecei como promotora técnica, fui a consultora técnica, fiquei um tempo permeando na área do marketing, mais para ter conhecimento mesmo, porque eu achava muito interessante. Não consegui fazer uma pós-graduação em marketing, mas fiz diversos cursos livres e isso me abriu portas, né? Isso fez muita diferença no meu trabalho. E o que a área comercial me trouxe, que eu achei de suma importância? A questão da gestão, que ninguém imagina que aconteça dentro da área comercial. Eu comecei a trabalhar com pessoas, a trabalhar com equipes, a liderar a equipe, a supervisionar equipes. Então, isso começou a brotar em mim a necessidade de estudar como que eu trabalho com essas pessoas. Como que eu vou construir uma equipe de alta performance, por exemplo. Foi aí onde eu comecei a estudar a questão da gestão. Isso impacta no meu trabalho desde lá de trás, quando eu comecei, até os dias de hoje, que eu continuo trabalhando com pessoas. Fui fazer um mestrado em fisiopatologia clínica, porque isso era uma demanda que eu percebia no mercado. Os colegas médicos veterinários não conheciam profundamente a fisiopatologia, nem a terapêutica das doenças, né, a maneira como se tratava os pacientes, e eu percebia algumas dificuldades dos meus colegas na clínica mesmo. E eu, sendo da área comercial, e não um colega que ficava
somente na clínica, o meu olhar era um olhar mais apurado. Por quê? Porque eu via diversos colegas com as mesmas demandas. Então, eu fui estudar para poder trazer para mim e para esses colegas uma informação num cunho mais técnico, mas não só naquele treinamento da indústria, mas um conhecimento técnico de um médico veterinário. E isso faz com que os colegas passem a dar mais credibilidade à sua palavra, porque eles veem ali o seu conhecimento. Com isso, isso me levou também a fazer o doutorado em saúde, na área de saúde, que também está ligado, embora as pessoas achem que não, ao meu trabalho na área comercial. E é bem interessante a gente pensar que você, desde o início, já teve uma trajetória um pouco diferente por conhecer médicos veterinários que trabalhavam em áreas, entre aspas, não tão Diferentes. habituais. É engraçado, a gente geralmente comenta, né, que a pessoa, quando pensa em fazer medicina veterinária, marca 2 caixinhas. Não gosto de pessoas, mas gosto de animais. E não gosto de fazer contas. Não tenho habilidade matemática, então medicina veterinária é o lugar que eu vou me fazer, né? E é exatamente o contrário. Quando a gente pensa principalmente na área comercial, o quanto o lidar com pessoas é uma ferramenta essencial para o trabalho. Essencial. Né? Então, é bem interessante isso. Hoje em dia, a gente já tem mais profissionais que começam a chamar a atenção da importância da gestão dentro da medicina veterinária. Eu conversei com o Daniel sobre gestão de pessoas e liderança também, que incrivelmente são áreas relativamente recentes dentro da nossa profissão, né? Mas você já enxergou há bastante tempo atrás essa necessidade para poder realmente atuar de forma plena, né? Uhum. É justamente por isso, Thaís, porque é essa caixinha. Não gosto de pessoas, mas gosto de animais. E não há como trabalhar com medicina veterinária, independente da área, se você não gostar de pessoas. Isso não funciona. Porque mesmo que você esteja, por exemplo, na área clínica, você precisa do tutor. Você vai ter que se comunicar com alguém. Alguém vai ter que trazer esse paciente para você. E esse seu cliente é uma pessoa. Então não tem como. Ah, não, mas eu não gosto de clínica, vou fazer só cirurgia. E aí eu só falo com meu colega que eu vou marcar a cirurgia e tal. Isso não existe. Você precisa lidar com pessoas, porque em algum momento você vai ter que ter contato com aquele tutor, você vai ter que acompanhar. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Não só para os meus alunos, como para os meus colegas, como para as pessoas que me cercam como um todo. O conhecimento técnico, ele faz muita diferença. Você ser um profissional tecnicamente bem preparado é muito importante. Mas não adianta ter apenas conhecimento técnico se você não consegue desenvolver habilidades simples, como, por exemplo, lidar com o outro, acessar a outra pessoa. E isso serve para qualquer área da vida, independente de ser médico veterinário ou não. Para nós, médicos veterinários, independente da área de atuação, isso se torna mais prioritário ainda. Por quê? Porque hoje o pet, ele é um filho. Então, eu falo sempre para os meus colegas e para os meus alunos, hoje, o nosso papel não é cuidar do cachorro da dona fulana. A gente é meio que pediatra. A gente cuida do filho do fulano de tal, da fulana de tal. Então, a gente precisa acessar esse fulano de tal para que a gente possa oferecer a melhor prestação de serviço. Por quê? Hoje, nós temos diversas faculdades de veterinária, públicas e privadas, colocando no mercado semestralmente uma gama enorme de gente. Por que que o tutor fulaninho vai escolher a Patrícia ao invés da Thaís? Se ambas formaram pela Rural, têm o mesmo, digamos, o mesmo nível de conhecimento técnico. Alguma coisa a gente tem que fazer diferente. Se a gente não conseguir, se eu não conseguir acessar esse tutor, mas você conseguir, você vai ser escolhido. Então, não é só uma questão de conhecimento técnico, é uma questão de conseguir atingir as pessoas.
Não, esse negócio de, eu não gosto de gente, mas eu gosto de cachorro, é por isso que eu fiz veterinária, ou eu não gosto de conta. Teve uma pessoa que falou para mim, mas professora, essa prova parece prova de matemática. Eu falei, meu bem, como que você quer ser uma médica veterinária se não fizer conta? Isso não existe, você está no curso errado. Por exatamente isso, porque a gente faz conta o tempo inteiro. Se a gente estiver na área comercial, nós vamos fazer conta o tempo inteiro e ainda vamos ensinar os colegas a fazer conta também, porque cada vez mais a gente tem aí medicamentos, né, que estão sendo utilizados em dosagens diferentes, em posologias diferentes das habituais. Então, a gente tem que fazer conta, tem que ensinar a fazer conta. A gente precisa ter, assim, algumas habilidades que eu consegui enxergar quase 20 anos atrás. E, por isso, eu fui norteando a minha carreira dessa maneira. Acho que deu certo, está dando certo. É interessante isso, porque a questão da conta, né, às vezes o aluno se depara quando chega na parte de terapêutica, de farmacologia, né, que tem que calcular a dose de medicamento, e às vezes a pessoa não enxerga que, eu não gosto muito de matemática, mas eu quero empreender e ter meu próprio negócio. Meu bem, você tem dinheiro para contratar um contador? Então você precisa saber pelo menos, né, a diferença entre o que você recebe e o que você gasta. E Isso que já é você conta, gasta. né? E aí eu acho que a gente vem ao longo da vida escolar pensando, né, vislumbrando qual vai ser a nossa profissão, né, e tentando ter uma perspectiva de como vai ser o resto da nossa vida trabalhando naquela área, mas com uma noção muito romantizada e muito parcial do que é efetivamente ser um adulto funcional. Porque É. para ser um adulto funcional, não adianta só as habilidades que você vai adquirir tecnicamente na graduação. Você tem que se abrir a Uhum. outras questões também, e é muito comum, você deve ouvir isso, né, frequentemente, como eu ouço também, os alunos se questionando: mas a gente não aprende nada sobre tal aspecto, gestão financeira, eu não aprendo nada sobre isso na faculdade veterinária, que absurdo, eu deveria aprender. Sim, mas o corpo de conhecimento técnico específico da veterinária já é tão grande e tão É. profundo que não tem como você aprender tudo o que você precisa para ser um adulto funcional num curso Uhum. específico de uma área. É. Então você tem que começar a ampliar também a gama de conhecimentos que você vai precisar, de acordo com a sua realidade, com a sua vivência, com as suas experiências, para se tornar, né, como eu falei antes, um adulto funcional, uma pessoa que consegue Funcional. gerir a própria vida, não apenas profissional, mas pessoal Uhum. também, né? Gestão de carreira está muito ligada à gestão financeira, então isso tudo a pessoa tem que ir, né, tendo um olhar mais apurado, que vem também muito com uma maturidade, eu acredito, né? Às vezes a gente ainda está naquela Sim. realidade. Dependendo da situação, né, você ainda está em casa de pai e mãe, né, não tem muito aquela Uhum. preocupação de: chegou o boleto, e aí como é que eu vou fazer?". Como é que eu vou pagar e tal, é. Exatamente. É quando, né, a água começa a bater ali nas áreas desconfortáveis, é que você começa a se movimentar e fala: "Bom, acho que eu tenho que dar Eu acho atenção que a eu esse aspecto". preciso, eu acho que eu preciso de mais, né? Eu preciso Sim, me movimentar mais. Eu vejo muito disso e eu falo para os meus alunos. Muita coisa eu não aprendi na faculdade, mas eu fui buscar essas informações. Então, a gestão de pessoas foi algo pós-faculdade, alguns cursos livres, inclusive de gestão financeira, foi pós-faculdade, e é o que eu falo para eles: não se preocupem apenas em fazer as coisas no nível de pós-graduação, né? Porque eles ficam: professora, mas eu queria fazer uma pós nisso, uma pós naquilo. Eu falei: olha, gente, eu não tenho tantas pós assim. Eu tenho um mestrado, um doutorado, o MBA, tenho outro lato sensu, mas, por exemplo, tenho cursos de gestão escolar, de gestão financeira, outras habilidades técnicas de oratória, porque são coisas que a gente precisa fazer para o incremento do nosso trabalho e que não vão pontuar, por exemplo, no meu currículo Lattes, né? Porque eu acho que é uma grande preocupação deles. Eu vejo que eles têm uma visão romantizada das coisas.
E aí eu pergunto hoje na minha sala quantos trabalham, quantos precisam trabalhar, trabalham porque querem, trabalham por necessidade. Eu tenho alguns alunos, não, professora, mas eu já tenho o meu pet shop, eu já tenho a minha clínica, já tenho... é um pouco diferente daquele aluno que a realidade dele é de trabalhar, por exemplo, numa outra área diferente da medicina veterinária. E eles não buscam esse tipo de conhecimento sem que eles tenham que atrelar, sabe? Sem que eles tenham que pontuar no currículo. Eu falo, gente, a vida não é só o currículo Lattes, a vida não é só a faculdade. Treinem outras habilidades. Isso que você falou da gestão financeira, eu já tive uma conversa com eles sobre isso, porque a gente precisa treinar isso independente da gente empreender, porque eles acham que, não, eu tenho que fazer uma pós em gestão e tal, porque eu quero abrir a minha clínica e tal. Não, você precisa desse conhecimento para dar conta das suas contas de casa, para saber o que entra, o que sai, quanto você pode gastar, para controlar a sua fatura do cartão de crédito, para controlar o seu gasto, para saber se você pode ou não pagar a faculdade. Eu fico falando com eles da rematrícula, né? Porque todo início de semestre é aquela confusão. Eu falei, gente, quem faz faculdade particular sabe que no início do semestre tem que pagar matrícula. Então, assim, eu não entendo qual é a dificuldade de vocês. Não, professora, é porque eu faltei esse mês, porque eu só consegui pagar minha matrícula agora. É falta de gestão financeira. Isso é uma habilidade que tem que ser treinada, independente de se abrir a sua clínica ou não. Assim, às vezes eu acho que eu trago um choque de realidade para eles nesse sentido, mas eu acho que é muito importante, todo conhecimento é muito válido, até para a gente se desenvolver melhor enquanto profissional e enquanto pessoa, sabe? Eu acredito muito nisso, eu acredito muito que a gente treinar tecnicamente um profissional é muito importante, mas treinar algumas habilidades torna esse profissional muito mais funcional do que só tecnicamente, sabe? Eu acho que a habilidade é um pouco mais difícil da gente conseguir treinar do que apenas passar conhecimento técnico. Acho que esse papel deve ser mostrado através da nossa vivência também. Eu tenho alguns alunos que tinham muito preconceito com relação à área comercial, com relação ao trabalho na faculdade. Falar, professora, mas a senhora quer dizer que uma pessoa que trabalha tem o mesmo rendimento do que quem não trabalha, consegue se sair melhor do que quem não trabalha? Eu falo, olha, gente, se sai melhor ou não, eu não sei, mas eu posso te garantir que o 5 que eu tirava na faculdade era meu. Se o 4 que eu tirava na faculdade era meu, o 10 que eu tirava também era meu, porque era o que eu podia estudar e era o que eu podia fazer naquele momento. Claro que eu tinha colegas que terminaram a graduação com coeficiente de rendimento 10, 9, eu não. O meu coeficiente de rendimento era a média para passar. Às vezes um pouquinho a mais, mas nada muito diferente disso. Mas eu construí uma carreira que muitos dos meus colegas levaram muito mais tempo. Eu adquiri coisas, bens materiais, que meus colegas levaram muito mais tempo. Uma das pessoas da minha turma, inclusive, demorou muito mais tempo para arrumar emprego e era uma pessoa que tinha o maior coeficiente de rendimento da turma. E foi uma das pessoas que mais demorou a se colocar no mercado de trabalho. E hoje não atua na área. Então, assim, a gente fica são questionamentos que a gente tem durante a graduação nessa questão de trabalho que nos coloca muito em dúvida. Porém, a gente precisa fazer o que deve ser feito com a ferramenta que a gente tem naquele momento. E, associado a isso, começar a treinar habilidades que a gente não tem para que a gente consiga se manter naquele movimento
diante daquilo que a gente se propôs a fazer. Eu acho bem interessante essas nuances, né, entre o que o aluno acha que é importante em termos de formação e aquilo que realmente o mercado vai pedir dele, porque na realidade muitas vezes, dentro de todo aquele conhecimento técnico que a gente tenta ajudar o aluno a adquirir ao longo da graduação, a gente não consegue passar toda essa base ali, né, todo esse conhecimento, toda essa Não, vivência. E às vezes essa é uma informação que acaba ficando restrita àquele aluno que vem para você num horário diferenciado, fala: "Poxa, professora, eu estou com tal dificuldade, eu estou com tal dúvida, ou eu estou tendo uhum. dificuldade nessa matéria, será que isso vai prejudicar o resto da minha vida profissional?" E aí você tem a condição de virar para a pessoa e falar: "Não, a vida Não não é isso, vai. sabe, a vida não é desse É. jeito". E eu acho que a gente vai mudando um pouco o prisma, né, ao longo aí dessa caminhada para entender um pouco mais sobre o que é necessário realmente desenvolver para ser um bom profissional. E esse conceito também ele é Uhum. muito particular, né. Às vezes o bom É. profissional para mim é só aquele cara que ganha milhões e que está na mídia e que todo mundo sabe o nome, e às vezes o bom profissional para você é aquela pessoa que você sabe que é ética, que é correta, que lógico, não está passando necessidade, porque, né, a Não, questão financeira é sim. importante, mas a pessoa tem uma vida confortável e está tudo bem, não precisa esbanjar, não precisa estar na mídia e não precisa estar, né, ter um Uhum. perfil com 5 milhões de seguidores no Instagram para ser considerado um É. profissional qualificado, né. Então, eu acho que essas Uhum. métricas elas vêm se alterando um pouco e essa percepção às vezes é meio errônea. Eu pergunto sempre a eles o seguinte: o que é o sucesso para você? Daqui a 5 anos, como que vocês se veem? Daqui a 10 anos, como que vocês se veem? Eu estabeleci algumas métricas desde a graduação e eu consegui cumprir, atingir a grande maioria dessas métricas, dentro daquilo que eu pensei, daquilo que eu planejei. Mas a minha visão de sucesso é bem isso, é você estar bem fazendo aquilo que você gosta, dentro daquilo que você escolheu fazer, mas com nível de conhecimento em que você consiga transbordar e atingir outras pessoas. É o que eu falo para eles: conhecimento, quanto mais você divide, mais você multiplica, mais você transborda e você vai dando para as outras pessoas, tanto num papo com colegas, num papo com alunos, num papo de família. Eu fiquei muito feliz outro dia, porque a filha de uma prima que eu há muito tempo não via, falou que vai fazer o Enem esse ano e falou que quer ser veterinária. Aí eu falei: "Nossa, que legal e tal". Aí ela falou assim: "É, porque a minha mãe sempre fala muito de você". Nossa, Thaís, eu fiquei assim emocionada, porque eu não sabia que eu era uma referência dentro da minha família, para minha prima. Sabe? Porque ela vê que ela conhece todo o meu histórico, tudo o que eu passei, como foi difícil essa questão do trabalho, da faculdade. Era uma das pessoas que, na época, a gente conversava e eu chorava, me descabelava, eu vou largar tudo, eu não vou dar conta e tal. E hoje, quando ela olha para mim e vê onde eu cheguei, ela fala: olha, ela conseguiu. Então, essa é uma referência boa para você seguir, para você se espelhar. E eu fiquei tão assim, e ela sempre gostou, porque essa é a questão, né? Sempre gostou muito de bichinhos e não sei o quê, e desde criança falava que queria, na verdade, ela falava que queria ser médica de animais. Aí tinha aquele filme Doutor Dolittle, e aí aquilo permeava o sonho infantil. E aí, nessa conversa, ela me relatou isso, né? Que a minha prima falou e tal. Então, eu fiquei assim, gente, que bacana. Diante de tudo que eu passei, claro que há um romantismo na visão dela sobre a medicina veterinária, como de todo vestibulando, né? Todo aluno que sai do ensino médio. É importante quando você vê que o seu trabalho deu certo.
Eu não sou uma pessoa milionária, eu ainda não atingi aí o meu primeiro milhão, mas eu consigo ver que eu atingi o sucesso. Por quê? Porque eu consigo ser referência para outras pessoas. Eu consigo fazer com que o meu conhecimento chegue a outras pessoas. Eu faço trabalhos voluntários aqui em Campo Grande, né? Eu moro no Mato Grosso do Sul. Eu faço diversas palestras ligadas à área da veterinária, como saúde pública, zoonoses, e entre outras coisas também, sabe? Cuidado com pets e tal. Até a questão dos descartes de medicamento. E aí a gente vai permeando em várias searas, né? E aí eu vejo que eu atingi o sucesso, porque eu consigo multiplicar meu conhecimento, sabe? E isso, para Sim. mim, é de suma importância. E é isso que eu tento passar para os meus alunos. Quando eu pergunto, o que é o sucesso para você? Se para aquele aluno que atingiu o primeiro milhão, eu não tenho sucesso. Mas se é ser referência, ser espelho para alguém, multiplicar e compartilhar conhecimento, eu tenho muito sucesso. Então, eles sempre têm uma visão romantizada, assim como a gente teve, Sim, né? com Mas eu certeza. acho que a gente consegue trabalhar isso com eles. Ah, é muito bacana a sua história, porque eu acho que tem essa questão também, né, que você trouxe agora, de você ser referência, e às vezes, como pode ser surpreendente você, de repente, se tocar disso. Nossa, tem alguém me Tem olhando alguém que me vê. e vendo o que eu fiz, o que eu passei, onde eu tô, e falando: "Cara, eu quero aquilo ali também". Então, assim, é uma referência muito importante que, às vezes, existem pessoas que te olham, mas você nunca vai ficar sabendo, né. É uma questão até que eu comentei com a Uhum. Priscila. A gente na docência às vezes passa um pouco por isso, né. Às vezes a gente está lá na disciplina, tal, tem aquela interação com os alunos, e são muitos alunos, a gente não consegue saber o nome de todo mundo, né, saber Não. característica de cada um, história de cada um, mas às vezes, anos depois, você vai descobrir que tem um aluno que fala: "Poxa, professora, aquela aula foi importante para mim, aquilo que você falou naquele momento fez diferença para mim". Então são retornos muito bacanas e muito importantes, eu acho que dão aquele gás a mais para você falar: "Cara, eu tô indo bem aqui", né. Eu estou indo Todo bem, mundo eu estou precisa indo um pouco bem. dessa afirmação. Eu acho que por mais que você seja feliz fazendo o que você escolheu fazer, ou o que é possível você fazer naquele momento, a gente precisa um pouco de um fator externo dizendo para você: "Não, tá bacana, tá ok, é isso Validando, aí". né? Isso, eu acho que acaba sendo importante em algum momento, né. E também essa Uhum. questão de você fazer trabalhos voluntários e levar exatamente esse aspecto que é tão esquecido da medicina veterinária, que é o profissional que consegue ter um conhecimento bastante amplo, porque a pessoa vê, né, muitas vezes aquele profissional que se fala de zoonoses, não fala de pet, se fala de pet, não fala de grandes e de descarte de medicamento, como se fossem todas caixinhas separadas que não conseguem se Uhum. integrar na fala de uma mesma pessoa, né. Então É, é bem bacana isso. E estou muito feliz de você estar aqui, né, dividindo um pouco da sua história com a gente. Eu acho que é uma obrigada. experiência muito interessante, né, e para ilustrar exatamente essa demanda que eu falei para você, que eu recebi de uma aluna que falou: "Poxa, professora, eu preciso trabalhar e às vezes eu acho que não tem como dar conta e Que não tem não vai muitas dar pessoas conta. nessa mesma condição, então será que você não consegue alguém para falar sobre isso, né, dar aquela esperança, assim?". Falei: "Vou ativar meus contatos", porque você vê, é uma condição que é tão particular, embora, né, dentro do nosso país isso não, né, muitas vezes não Uhum. seja exceção, provavelmente em outros cursos, que eu não conheço, que eu me lembre, assim, ninguém que, por exemplo, tenha feito graduação comigo e que trabalhasse. Eu não É, conheço. o curso de medicina veterinária é um curso bem elitizado, Elitizado, né? exatamente. Ele é um curso assim que aparentemente, agora eu até vejo que ele está mais acessível, até por causa das políticas educacionais, então a gente consegue ter mais bolsas nas faculdades particulares e tal. O Enem democratizou, né, bastante o acesso ao ensino público, né, ao ensino público superior, mas ainda é um curso muito elitizado, né? Por ser um curso integral, por exemplo, como se trabalhar num curso que você tem que estudar o dia inteiro, mas assim, não desistam, né? Quem está nessa batalha de estudar e trabalhar, não desistam, porque é difícil, muitas renúncias deverão ser feitas, mas é possível, né? A gente precisa de
organização e habilidade. Uma coisa que é muito importante é que a gente sempre fale a verdade. Então, procure seu coordenador, procure o seu professor, explique a sua demanda, apresente a sua demanda, para que você possa obter apoio ou não. Eu, algumas vezes, obtive apoio, muitas vezes não obtive, mas eu tinha que me virar com aquilo que me era possível. E assim eu fui fazendo. Ficar um semestre, 2 a mais na faculdade não torna ninguém mais ou menos inteligente, né? Vai demandar da questão de conseguir juntar ou não as matérias para compor aquele semestre, diante daquele trabalho, organizar os horários. Então, eu consegui fazer dentro do prazo e me formar com a minha turma, mas eu tenho alunos que não vão conseguir, né? Até porque algumas disciplinas são pré-requisitos e tal. Mas é possível, é viável, e a gente precisa acolher esses alunos, acolher essas pessoas, sabe? Como médicos veterinários, como docentes, como colegas, como pessoas, porque realmente não é fácil, mas é possível. Infelizmente, não são muitos. Eu percebo que hoje tem um número até maior do que na época, né? Porque isso aconteceu comigo há 20 anos atrás, quase. Mas é possível. Não desistam. Vocês conseguirão. Com certeza. Patrícia, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Em pleno feriado, né? A gente solta o vídeo em outra data, mas hoje é feriado, você está aqui com a gente no meio da tarde, trazendo um pouco aí da sua vivência. Eu que agradeço. Para compartilhar, né, a sua história. Eu acho que a gente consegue entender melhor o que é possível e o que não é possível através das histórias das pessoas, porque são fatos concretos, né? Não é uma coisa da esfera do imaginário. Ai, talvez seja, quem sabe um dia. Então, eu gosto muito de ser essa ponte que possibilita que essas histórias cheguem a mais pessoas para que a gente consiga exatamente trazer esses aspectos que às vezes são negligenciados, são pouco olhados e que fazem a diferença para alguém, né? Então, muito obrigada. Obrigada. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!